A batalha de rentabilidade entre os bancos digitais continua. Recentemente nós tivemos a disputa entre Nubank e Mercado Pago para ver qual ia oferecer a melhor rentabilidade e no fim ambos encerraram essa briga oferecendo até 120% do CDI. E agora o PicPay entrou nessa briga oferecendo 121% do CDI nos seus cofrinhos. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar todos os detalhes, eu vou comparar esse cofrinho turbinado do PicPay com as caixinhas turbo do Nubank e com os cofrinhos do Mercado Pago, e no final do vídeo eu vou dar a minha opinião dizendo se vale ou não a pena usar o cofrinho turbinado do PicPay. Então já tô aqui no aplicativo do PicPay pra gente ver todos os detalhes. Voltei a instalar o aplicativo do PicPay, eu usei por muito tempo o PicPay até mais ou menos 2020. Antes do Pix ser lançado, o PicPay ele tinha uma utilidade muito boa, porque antes do Pix você deve lembrar como que era chato você transferir dinheiro para outros amigos, principalmente de contas diferentes, tinha que ter o número da agência, da conta, o CPF da pessoa, não caía na hora, era muito chato. E aí, antes do lançamento do Pix, o PicPay ele resolvia esse problema. Então eu e todos os meus amigos tínhamos o PicPay, e aí ele funcionava quase como uma rede social financeira, que você adicionava os seus amigos, você colocava saldo aqui no PicPay e transferia dinheiro para os seus amigos instantaneamente, como se fosse um Pix. Então era muito útil numa época que não tinha o Pix. E aí depois do Pix foi lançado, esse era o principal motivo que me fazia usar o PicPay na época. Ele se tornou uma conta digital, uma conta boa, tem muitos usuários do PicPay aqui no Brasil, mas eu particularmente nunca mais usei, porque até então eu não via um grande diferencial no PicPay. A conta deles rende 102% do CDI, eles tinham uns cofrinhos aqui que rendiam 102% do CDI também, mas basicamente era isso, ele tinha as mesmas funções de outros bancos digitais, sem nenhum grande diferencial que me motivasse a ter ele instalado no meu celular. Só que agora, com essa novidade, com esse cofrinho turbinado que rende 121% do CDI, eu voltei a baixar, então tá aqui, ó, logo que você abre o aplicativo do PicPay, logo aqui de cara, embaixo dos seus saldos tem as opções aqui, ó, e tem aqui, ó, cofrinhos. Hoje em dia vários aplicativos têm um organizador de dinheiro assim, tem as caixinhas do Nubank, tem no Mercado Pago, tem no PicPay, tem até no Itaú, até bancos grandes têm organizadores de dinheiro assim, e o PicPay tem aqui os cofrinhos. Uma coisa que é interessante, né, esse nome para os organizadores, cofrinho, é um nome legal, só que o problema é que 3 bancos diferentes usam o mesmo nome. O PicPay, lá no Mercado Pago, também chama cofrinhos, e no Itaú também chama cofrinhos, mas eu vou fazer uma defesa do PicPay aqui, porque o PicPay foi o primeiro a colocar esse nome aqui de cofrinhos. No Mercado Pago, não sei se vocês lembram, antigamente se chamavam reservas, e aí quando atualizou recentemente, eles mudaram o nome das reservas para cofrinhos. E lá no Itaú, antes não tinha organizador de dinheiro no aplicativo do Itaú. O Itaú antes tinha o aplicativo do It, que era a conta digital do Itaú, e lá eles tinham as metas do It, que eram como se fosse aqui os cofrinhos. E era um nome legal, mas aí quando eles descontinuaram o It e passaram o organizador de dinheiro pro aplicativo do Itaú, eles mudaram o nome para cofrinhos. Então, Mercado Pago e o Itaú colocaram esse nome depois. O PicPay foi o primeiro a colocar esse nome legal aqui, cofrinhos. E aí, beleza, até então os cofrinhos do PicPay aqui rendiam 102% do CDI. Já vou te falar os outros detalhes aqui sobre esse cofrinho, mas agora eles lançaram essa novidade que eles têm aqui o cofrinho turbinado, que ficou muito mais parecido com a forma como funciona no Nubank. Claramente eles se inspiraram no que foi feito lá no Nubank. Então, não é que todos os seus cofrinhos que você criar aqui vão ter essa rentabilidade turbinada. É um cofrinho específico, muito parecido com a caixinha turbo do Nubank, que é esse cofrinho turbinado aqui que rende 121% do CDI. E aí uma observação que eu já gostaria de fazer é que a gente sabe que todos os bancos utilizam essa nomenclatura de tantos por cento do CDI, que é uma forma mais bonitinha de explicar a rentabilidade, mas isso confunde muita gente. Então isso é bem básico, mas é importante que você saiba que, por exemplo, a caixinha turbo do Nubank rende 120% do CDI. O cofrinho turbinado do PicPay rende 121% do CDI, mas isso não quer dizer que vai render 1% a mais. Esse 121% é 1% a mais em relação à rentabilidade do CDI, que hoje é 14,9%. Então, na verdade, a caixinha turbo do Nubank e os cofrinhos lá do Mercado Pago, que rendem 120% do CDI, considerando o CDI atual de 14,9%, a rentabilidade deles é 17,88% ao ano. Já aqui o cofrinho turbinado do PicPay, que rende 121% do CDI, isso significa uma rentabilidade de 18,03%. Ou seja, esse 1% a mais aqui do PicPay significa 0,15% ao ano de rentabilidade a mais em relação aos dois concorrentes. Então é importante você ter isso claro. Não é que seu dinheiro vai render 1% a mais no ano. A diferença, na verdade, aqui, considerando o CDI de hoje, é 0,15% ao ano. E uma outra coisa que ficou igual à caixinha turbo do Nubank é que o limite para depósito nesse cofrinho turbinado aqui é de 10 mil reais. Então eu já comecei a usar o meu cofrinho turbinado aqui, ó. Vou entrar dentro dele e já tive aqui uma rentabilidade de 1,55. Depositei 10 mil reais aqui e até agora já teve uma rentabilidade aqui de 1,55. Então uma coisa já dá pra gente ver aqui de diferente, que aqui no cofrinho turbinado do PicPay, ele sempre vai te mostrar o valor líquido, que seria o valor livre de imposto já. Por isso que tá essa rentabilidade não muito grande aqui, porque uma característica desse cofrinho aqui é que nos impostos ele tem tanto o imposto de renda quanto o imposto IOF. Como que funciona isso aqui, caso você não saiba? Os impostos em uma aplicação
aplicação dessa de renda fixa aqui e incidem somente sobre a sua rentabilidade, não sobre o valor total. Então eu coloquei 10 mil reais aqui, eu nunca vou tirar menos de 10 mil reais dessa aplicação. Vai ter um imposto aqui quando eu for sacar, mas vai ser só sobre o valor que eu tive de rentabilidade. Os 10 mil reais lá continuam lá intactos. E aí tem dois impostos aqui nesse cofrinho. O primeiro é o imposto de renda, que segue essa tabela regressiva que tá aparecendo aí na sua tela. Perceba que ele começa lá em 22,5%, e quanto mais tempo eu deixar o dinheiro aplicado, menos imposto eu vou pagar quando eu for sacar. Então o imposto vai reduzindo a cada 6 meses, até que ele chega na alíquota mínima de 15% se eu deixar o meu dinheiro investido mais de 2 anos. E um outro imposto é o imposto IOF, que segue essa outra tabela regressiva que tá aparecendo aí na nossa tela. O imposto IOF, ele é aquele imposto que corrói quase toda a sua rentabilidade nos primeiros 30 dias. Perceba ali que nos primeiros dias ele come quase toda a sua rentabilidade, e aí ele vai reduzindo todos os dias um pouquinho, até que no 30º dia ele zera. Então se você depositou o dinheiro aqui no cofrinho, deixou mais de 30 dias, não vai ter mais IOF, só o imposto de renda. Exatamente por isso que a minha rentabilidade tá pequena aqui, porque eu tô gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira, dia 2 de outubro, mas eu depositei esses 10 mil reais aqui, vou até te mostrar no histórico pra você ver certinho, que eu depositei esses 10 mil reais no dia 28 de setembro, que foi um domingo. E aí no dia 29 de setembro, segunda-feira, não teve rendimento nenhum, então já é uma informação importante aqui dessa caixinha. O rendimento acontece a partir do segundo dia útil que você fez o depósito, e ele só rende em dias úteis, da mesma forma que acontece lá no Mercado Pago e no Nubank. Então, depositei no domingo, segunda-feira não rendeu, terça-feira rendeu 21 centavos, aí na quarta-feira rendeu 51 centavos, e hoje, quinta-feira, rendeu 83, tá vendo que todo dia tá rendendo um pouco mais? É exatamente por conta da tabela regressiva do IOF. A cada dia que passa, o IOF tá ficando menor, até que no 30º dia ele vai zerar, e aí a minha rentabilidade vai dar uma estabilizada, ela não vai ficar aumentando tanto assim todos os dias, ela vai aumentar um pouquinho, mas vai ser só o juro composto, o IOF já vai estar zerado já. E essa aqui é uma coisa bem legal desses cofrinhos do PicPay, esse feed aqui, que ele mostra não só as movimentações, mas a rentabilidade. Isso é uma coisa que eu acho que falta lá nas caixinhas do Nubank. Isso tem também lá nos cofrinhos do Mercado Pago. Você consegue ver todas as movimentações e a rentabilidade diária. E já lá nas caixinhas do Nubank só mostra as movimentações, não mostra no feed assim quanto você ganhou naquele dia especificamente. Sobre a liquidez é imediata, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode colocar e tirar o dinheiro aqui desse cofrinho. Isso é uma coisa que mudou recentemente lá nas caixinhas do Nubank, não eram todas as caixinhas que tinham essa liquidez imediata, agora eles mudaram isso, todas têm. A aplicação onde o seu dinheiro fica quando você coloca num cofrinho aqui é em um CDB do PicPay e tem a garantia do FGC. Então é sim uma aplicação bastante segura. O PicPay não é um banco digital que surgiu agora, ele já existe há vários anos, tem um número grande de clientes, nos últimos anos já vem dando lucro e ainda tem essa segunda camada de segurança que é a garantia do FGC. E quais são as condições para você ter acesso a esse cofrinho turbinado? Novamente é uma coisa que também ficou muito parecido com o que é lá no Nubank e no Mercado Pago. Funciona assim, para você ter acesso a esse cofrinho turbinado, você precisa movimentar pelo menos R$ 999 na sua conta do PicPay. Não é em nenhum cofrinho, é na própria conta, precisa passar pela sua conta, não precisa ser de uma vez só, você pode fazer diferentes depósitos assim que somar R$ 999 até o final desse mês que você completou esse valor de movimentação na sua conta, você vai ter esse cofrinho turbinado. Só que aqui no PicPay tem uma condição extra. Além de ter essa movimentação na conta, você também precisa cadastrar uma chave Pix que seja ou o seu CPF ou o seu celular. Uma dessas duas chaves tem que estar cadastrada aqui no aplicativo do PicPay. E aí você cumprindo esses dois requisitos, você tem acesso aqui ao cofrinho turbinado. E aí como é que funciona? Quando virar o mês, o seu dinheiro vai continuar rendendo aqui no cofrinho, só que ele vai ficar bloqueado para novos depósitos até que você cumpra esses requisitos novamente. E aí, se por um acaso você não cumprir esses requisitos até o final do mês, o seu dinheiro automaticamente ele é resgatado aqui do cofrinho e ele cai na sua conta, e lá na conta ele rende 102% do CDI. Só que isso é muito ruim, porque nessa movimentação você acaba pagando imposto. É ruim você ficar movimentando os seus investimentos toda hora, você perde muito com o imposto. E aí depois, quando você cumprir de novo isso daqui, a caixinha vai ficar habilitada, aí você vai movimentar de novo. Então é muito ruim que isso aconteça. Então, caso você pretenda usar aqui o cofrinho turbinado do PicPay, para que você sempre deixe ativado aqui o cofrinho e não acabe perdendo dinheiro de maneira desnecessária com impostos. Então essa é a forma padrão de você ativar aqui o cofrinho turbinado do PicPay. E existe uma outra forma que é assinando o PicPay+. E aí o PicPay+, você consegue acessar aqui, ó, no botãozinho de menu, vão abrir várias opções aqui, e aí lá embaixo, aqui no menu Mais Serviços, tem o PicPay+. E aí eu sinceramente não gostei do PicPay+, não é algo que eu acho que justifique aqui você assinar, porque ele custa R$ 23,99, não é tão barato assim, e o único benefício que realmente me chamou a atenção foi o acesso ao Amazon Prime, mas nem isso eu achei tão interessante, porque o Amazon Prime ele custa R$19,90, e aqui o PicPay+ custa R$ 23,99, é mais caro do que o Amazon Prime, então se eu quisesse o Amazon Prime eu assinaria direto o Amazon Prime, porque os outros benefícios sinceramente eu não achei interessantes. Então tá aqui, ele tá falando que você vai ter o tempo todo ativo aqui o cofrinho turbinado de 121%, beleza, mas isso a gente consegue mesmo sem precisar assinar. Aí aqui tá falando, ó, cashback exclusivo para clientes com PicPay Card Gold, e aí aqui tá falando que o cashback
cashback é de 0,5%, então você tem que pagar para ter um cashback que é pior do que o da concorrência, para mim não faz sentido. Aqui um outro benefício, CDB com rentabilidade de 107% do CDI, sendo que você tem que travar o dinheiro, então não vejo sentido. Tem CDBs melhores, até com liquidez diária, e tem esse benefício aqui também de 10 saques grátis por mês sem taxa, e é uma coisa que a gente não usa, sinceramente. Quando raramente eu preciso de dinheiro de papel, eu tenho uma conta no Itaú, lá eu faço um Pix pra minha conta do Itaú, vou numa agência do Itaú e saco, então é uma coisa que eu particularmente não uso. Não vejo sentido aqui em assinar esse PicPay Mais, só pra você ter o benefício do cofrinho. Eu acho que faz muito mais sentido ativar ele todos os meses.